Isso era muito comum antigamente, na década de 70. Era muito comum pessoas, mestres pentecostais fazerem isso nas igrejas tradicionais. Eles entravam sorrateiramente. E ali aos pouquinhos eles iam observando as coisas, o modo de funcionamento da igreja. E então iam engendrando às escondidas em reuniões nas casas, em reuniões de oração nos lares, às escondidas. Eles iam engendrando suas doutrinas. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910 numa igreja batista em Belém do Pará. 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas. E era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. E eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando. E começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas. E aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses 2 homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará naqueles dias, em 1911. O nome dele é Raimundo Nobre. Ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja que se ausentou por mais de 5 meses. Eles se aproveitaram da ausência dele e começaram então a trabalhar a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ele ficou perplexo. Ele nunca tinha visto um culto pentecostal. Nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia. Foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja, demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo, e começaram a gritar mais alto, ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia porque isso é neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual.